com a paz do Senhor, amém, amados? Louvado seja Deus, a igreja pode se assentar, bendito seja o nome do Senhor. Eu louvo a Deus, amados, pela oportunidade de uma vez mais poder estar reunidos com os irmãos para juntos adorarmos o Senhor nosso Deus. Eu desde já quero parabenizar toda a igreja, dizer que a igreja está linda, né? Passou por uma reforma, que Deus abençoe os irmãos, parabéns, a igreja está perfeita, né? Como diz a palavra do Senhor, o nosso melhor é para a casa do nosso Deus. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Paulo, da sua esposa, do pastor Rick, que nos tem confiado, né? A responsabilidade, irmãos, de trazermos a palavra de Deus a essa igreja tão amada. Porque eu louvo a Deus, porque há muito tempo, né, não me lembro quanto tempo, foi um encontro de jovens numa granja que eu encontrei, né, que eu conheci essa igreja através do pastor Rick, e desde então nós somos amigos para a glória de Deus. A Bíblia diz que quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. Irmãos, bom é estar com a igreja de Cristo. Eu já saio, minha filha já teve a oportunidade, Isabel, vim de pé para a igreja se te conhecer. Essa é minha vida, irmãos. Deus tem levantado com poder e grande glória, tem ministrado a palavra, tem chamado para fazer a diferença nessa terra. Louvado seja Deus. Pode ser usado. Deus tem usado como instrumento.
perdoa, que refrigera, que tem paz, que tem alegria, que tem amor. Ele é o pilar de Deus, vinde de mim, bendito de meu Pai. Eles são pilar de Jesus. A missão foi cumprida. Você entendeu o Evangelho, você entendeu a missão, e a missão de Cristo é amar, a missão de Cristo é perdoar, a missão de Cristo para a igreja é alguém olhar e dizer: ali tem um povo diferente, ali tem um povo que ama, ali tem um povo que abraça, ali tem um povo que acolhe, ali tem um povo que busca, ali tem um povo que ajuda, ali tem um povo que se esforça para que o reino dos céus seja alcançado. Eu acho lindo essa campanha que Deus levantou, porque estamos vivendo em tempos que nós somos muito egoístas, nós seres humanos. A igreja de Cristo tem que ser diferente. Nós queremos só para nós. Nós estamos vivendo um individualismo tão grande, a ponto de pensar: se eu chegar lá, o irmão, sempre se fosse o problema dele. Mas deixa eu te falar algo aqui nessa noite: há lugar para você lá, há lugar para você lá, minha irmã, há lugar para você lá, meu irmão, há lugar para todos nós. E quem te disse isso? A Bíblia Sagrada diz: não turbais o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Não precisa ser individualista, não precisa ter medo, porque tem lugar para mim e para você. E quando eu chegar nos céus de glória, eu quero dizer: que prazer ter a irmã aqui, que prazer ter o irmão aqui, que prazer ter a igreja de Cristo aqui, que prazer ter a igreja do Senhor aqui. Então que nós possamos, irmãos, nos lembrar que o Senhor nos chamou para dar frutos. E os frutos do Senhor, os frutos de Deus na nossa vida, ela não muda só as nossas vidas, ela muda a vida daquele que está ao nosso lado, muda a vida daquele que está em redor de nós, aquele que está perdido lá fora. Porque se ele olhar para mim, para você, e ver que nós o amamos, que nós o aceitamos, eles vão ter prazer de estar conosco. O tema da campanha, se não me falha a memória, parece que é hora de frutificar, é tempo de frutificar. É tempo de frutificar. É tempo de fazermos a diferença. É tempo de olharmos para o mundo e dizer que nós não somos deste mundo, mas que nós vamos viver aqui somente para fazer a diferença. Porque todo aquele que aceita Jesus, ele não vive mais para si. A Bíblia diz que aquele que aceita o Senhor, que vive como um cristão na face da terra, ele não vive mais, mas é Cristo que vive em mim. Se você é aqui, tem Cristo vive em ti, diga para o seu irmão: eu vou te ajudar. Diga para o seu irmão: se você fez alguma coisa, eu te perdoo. Diga para o seu irmão: eu te amo. Eu quero que você alcance a salvação. Eu quero ver você transformado. Eu quero ver você mudado. Eu quero ver Deus em você. Ele pode fazer infinitamente a mais daquilo a qual pedimos ou a qual pensamos.